Eu quero contar agora que diplomatas brasileiros estão atuando para costurar uma ponte com a Casa Branca e tratar desse tarifaço. Vamos então voltar com a Vitória Bel, que vai trazer esse bastidor para a gente agora. Conta aí. Evandro, pois é, a gente contou há alguns dias como que o Itamaraty estava vendo os canais de diálogo fechados com os Estados Unidos, principalmente depois que o secretário de Tesouro, Bassett, cancelou a reunião que ele tinha com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pois bem, diante desses canais oficiais praticamente fechados, o Itamaraty vem tentando costurar nos bastidores uma forma de chegar até a Casa Branca, criar uma ponte com a Casa Branca e chegar ali ao Salão Oval de Donald Trump. Isso deve acontecer principalmente por meio dos congressistas americanos. A gente lembra que nessa época de agosto, lá nos Estados Unidos, eles estão em recesso parlamentar, assim como aqui no Brasil acontece em janeiro. Durante o verão eles tiram uma folga, mas em setembro, no final de agosto e setembro, eles já retomam as atividades diárias e a expectativa é que justamente os diplomatas brasileiros possam intensificar os trabalhos juntos a esses congressistas americanos, inclusive congressistas do Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump, para que eles possam tentar se aproximar e mostrar para o presidente americano que o Brasil é um país democrático, que o Brasil que não teria motivos para ele aumentar as tarifas sobre produtos brasileiros e também mostrar que não tem como o presidente Lula interferir no judiciário nacional. Então, esses recados devem ser dados aos congressistas americanos e pedir para que eles repassem isso para Donald Trump. Inclusive, as fontes do Itamaraty com quem eu conversei disseram que é muito difícil identificar dentro da Casa Branca as pessoas que são realmente, entre aspas, confiáveis, porque são pessoas para identificar quem realmente poderia passar esse recado para Trump ou quem está jogando a favor desse aumento de tarifas contra os brasileiros. Então, eles também têm que fazer esse trabalho de formiguinha de identificar quem está do lado do Brasil, quem pode ajudar o Brasil e quem não pode. Evandro. Muito interessante, Vitória Bel. Obrigado pelas informações. O Bruno Musa, agora há pouco você criticava a postura do ministro Fernando Haddad diante dessa negociação. Vem a Vitória Bel e conta pra gente que está havendo ali uma movimentação interna de diplomatas para conseguir o contato correto. Aquele contato que não vá jogar ainda mais gasolina nessa fogueira. Como é que você avalia a possibilidade de sucesso desse trabalho de bastidor? Eu acho que isso é extremamente necessário. Desde sempre, desde o começo, eu estou falando que o único caminho para mim é a diplomacia e saber jogar, entendendo quem está do outro lado, entendendo as demandas. E, claro, também o que tem ocasionado tudo isso que hoje a gente já explicou aqui. Então, eu acho que é extremamente relevante e necessário que esse caminho se busque. O caminho da razoabilidade, da conversa. Mas a resposta para a tua pergunta, eu considero, se não baixa, praticamente nula. Por quê? Porque quando a gente confronta esse trabalho nos bastidores versus o discurso do presidente Lula, continuando no processo de acelerar aquilo que ocasionou, ou aqueles fatos principais que levaram a esse grande tarifaço, é como você ficar dando murro em ponta de faca. Enquanto uns nos bastidores vão tentando fazer o trabalho árduo, e se porventura conseguisse trazer à mesa de negociação pessoas importantes que compõem o governo Trump, por outro lado, em um evento, seja um evento do próprio PT, seja um evento num final de semana, ele me vem a público, como no de hoje, o Lula vem a público e acaba por colocar tudo por água abaixo. Falando mais uma vez que iria retaliar ou que quer bater na soberania brasileira. Enfim, meu grande ponto não é o discurso, o que ele pensa, mas agir com estratégia. E parece que o presidente Lula continua eternamente no palanque. Se ele não entender isso, todo e qualquer trabalho no bastidor será simplesmente em vão, tempo perdido. Fala, Piperno. Olha, o trabalho do Itamaraty, ele é importante, como o do vice Alckmin, como o do ministro Haddad, que tinha conversa marcada para acontecer agora, hoje, né? E que foi cancelada pelo lado americano, né? O Haddad já tinha até o link lá para conversa remota, enfim, para reunião remota, né? E aí o lado americano acabou cancelando. Então é evidente que toda ponte que possa ser construída, ela é importante, ela é útil, até mirando o mercado futuro, o dia de amanhã. Por que eu faço referência a isso? Porque na
hipótese que nos parece cada vez mais provável de condenação do presidente Bolsonaro, é óbvio que o Brasil vai ser alvo de sanções ainda mais rígidas, porque trata-se, sobretudo, de uma intromissão em temas brasileiros incentivada por personagens da política brasileira e que o outro lado, que o lado americano, adota sem o menor constrangimento. Então, é importante também que o Brasil saiba, aliás, o Estadão tem um ótimo editorial hoje, cujo título é O Telefonema que Falta Tarcísio. Cobra, por exemplo, o governador de São Paulo para que ele dê um telefonema lá para o Eduardo Bolsonaro para dizer, olha, você está atrapalhando a economia brasileira. Ô Zé, e aí o que me chama a atenção nessa questão da diplomacia são os caminhos difíceis, é o fato deles continuarem pisando em ovos. Isso ficou muito claro também com representantes do setor que está sendo afetado e com os quais eu conversei. Eles não sabem com quem dialogar. E a impressão que dá pela apuração da Vitória Abel é de que na diplomacia brasileira também há uma dificuldade em entender dentro do governo Trump quem poderia ajudar e quem só pioraria a situação. Eu particularmente, eu gosto muito de negociação e sou um admirador de quem tem habilidade para negociar. Negociar não significa passar ninguém para trás, mas fazer o ganha-ganha, fazer um processo ali em que tudo possa dar certo. A nossa diplomacia está acima de qualquer suspeita. É uma das melhores do mundo, permanente, é um órgão de Estado e não de governo. A Escola Rio Branco forma profissionais de alta capacidade, me disseram até que é pela seleção na hora de entrar, né? E foi por isso, por essa minha paixão por negociar, que eu fui ler já há tempos atrás o livro do Donald Trump, que é exatamente sobre negociação. Uma das formas mais inteligentes de se negociar é ter informações sobre a pessoa com quem você vai negociar, quais são as expectativas, por que ele quer negociar, e nós não temos isso. Os embaixadores brasileiros não estão conseguindo informações. Chega lá, isso é com a Casa Branca, é a última informação. Se é com a Casa Branca, não pode ser o embaixador, tem que ser o presidente. Então, o pior, desculpe o trocadilho, mas o pior cego é aquele que não quer ouvir, viu? Zé. Gani, 30 segundos para você. Não, eu vou muito na linha do Musa. Não adianta você dar sinais difusos, ou seja, o vice-presidente, o ministro Fernando Haddad fazem ali um trabalho racional, pragmático, de convencimento, vai lá, o presidente chuta a bola para a arquibancada. Por quê? Porque nega tudo aquilo que eles estão fazendo, bota a gasolina na fogueira e aí, evidentemente, que isso se volta contra a gente.